Então, a gente queria só esclarecer com vocês aquilo que aconteceu lá na DR aquele dia. O negócio das esferas. Ah, sim. Porque a Esclareça. gente. Porque ficou meio assim, a gente não esperava que vocês fossem apontar a gente. Né? Apontou a gente como se fosse interesseiro. Aí, por exemplo, ficou estranho porque. Fez pensar, Caduts. Não, eu sei, mas ficou estranho ser feito ali, né? Na hora que tava todo mundo. É que foi Na com uma berlinda. pergunta, né? E porque isso foi comentado, Cris. Então, tudo que a gente comenta na casa, Eu imaginei que tem vocês que falar. tivessem. E quem começou a comentar foi na época o André. Foi pôr bem no dia da esfera, a Cris vai lá e conversar com eles sem interesse. Falei, pode ser que sim, como pode ser que não. Faz a gente pensar que sim. Porque teve a semana inteira, né? E foi naquele dia, eu falei, pode ser que sim, pode ser que não. Ah, bom, agora eu sei falar, né? Não, mas ficou estranho porque, por a gente ser amigos, você poderia ter chegado para mim e conversado antes, né? Se vocês acharam isso, entendeu? A gente só achou isso meio Vocês estranho. não, eu achei. Então, tá. Mas porque são um casal, né? Então, É, não, mas aí eu tiro a Rai. Porque a Rai porque não, ela- não achou. Ela nem. Foi esse assunto meu e do André na época. sim, porque a gente também viu que a Silvia e o André foram lá na suíte, ficaram lá com vocês conversando. Nesse mesmo dia. Deve ter sido esse o assunto. Não, É, não, mas não foi a pauta disso, não, viu? não, esse assunto acho que rolou na varanda. Não, o que eles É. foram conversar com a gente foi de uns papos que estavam rolando. Mas, por exemplo, a Silvia e o André não eram nossos amigos assim, Sim. tipo, vocês sim, entendeu? Então, Nossa. pra mim, me importa o que vocês pensam, o que Sim. eles pensam não, entendeu? Eu acho que o Vitor aproveitou que foi feita a pergunta ali. É, porque Já. ela falou, vocês acham? E eu falei, Até porque, acho. tipo, não tem nada pra esconder, né? Tipo, Eu sei, mas a gente estava sendo numa votação ali, né? Então, Que a casa inteira comentou. sim, mas é o que eu falo por trás, é o que a gente Porque está sendo foi no gravado. dia da... Não, É, mas porque eu não me coincide importo. muito, Sabe por quê? né, Porque Cadu? não me importa, porque todo mundo tá vendo o que eu falo por trás. Sim. E eu tava para conversar com eles há muito tempo. Sim. Calhou de ser no dia da coisa, mas eu não tô nem aí para isso, por isso mesmo, entendeu? Não tô nem aí se é porque ele tá com esfera ou não. É, e Eu ali já tava ficou com isso difícil na minha... de justificar. Eu não conseguia conversar antes Na porque hora ali eu não sabia nem o que falar. Falei, não, mas isso foi depois. eu não conseguia conversar Não lembro antes. que eu eles responderam na hora. Sim, Ficou de boa, eu não ficou lembro. esclarecido. Sim. Até na hora mesmo, eu acho que ficou esclarecido. Sim, porque o que eu tava, eu até falei para eles, a gente estava para conversar com eles há muito tempo, só que eu não conseguia espaço, porque ele estava sempre com o Dom e com a Adriana, Dom e a Adriana. Naquele momento a gente saiu do DEP e a gente falou sobre isso lá. Eu quero conversar com ele, não consigo. Deu de cara com E ele quando eu saí, ele deitado estava ali. deitado sozinho ali. Eu falei assim, vai ser agora. É Eu agora. sentei ali, entendeu? Falei, quero conversar com você, posso, não sei o que. Ele deu a abertura e foi. Mas os outros momentos eu não conseguia, porque estava com a Adriana e com o Dom o tempo inteiro. Eu não consigo chegar e chamar eles, entendeu? É porque também sobre o poder deles, a gente não sabia o que podia Sobre o porquê vir. deles. Não, mas mesmo que fosse, Poder que amor, eles mesmo tinham. que fosse, não tem a ver com o que a gente falou com eles. A gente É. falou com eles sobre o que. A gente foi esclarecer com ele o que ele chamou a gente de planta naquele dia lá que eles desceram. Foi isso que a gente quis. Foi no quebra-pau? Não, foi foi no- quando quando ele eles estava desceram lá pra na DR. DR para E ser. na dinâmica, no dia da... Do quebra-pau. na dinâmica que Aí o teve, vocês Cadu- não chamaram ele, chamaram... Sim, Eu chamei O Cadu chamou, aí eu falei assim, mas eu não quero chamar eles, porque o Cadu queria chamar para falar esse negócio da exato. planta. Falar da planta. Tinha que ter falado E aí no mesmo. meio do caminho ela mas falou, rolou não, outra não, coisa. é o Domini. Aí eu Aí, falei, E o que que ele falou pra vocês? Qual foi a intenção dele chamar vocês de planta? Ele explicou para você, né, amor? Ele Qual a explicou pra você. explicação disso? pois é, isso que eu queria saber. Não, amor, ele explicou pra- dele. Ele explicou, Então, ele tá perguntando. Falando que era isso que ele queria saber dele. Isso que ele E queria. o que ele falou? Ele falou que foi em relação a na casa, a gente não ficar convivendo com todo mundo, ficar na nossa, ficar mais na dele, essas coisas assim. Essa foi a explicação que ele deu. Mas assim, pra mim isso é irrelevante, entendeu? Mas Eu isso não estava Aí eu falei pra preocupada ele, com isso, pô, eu só queria não pode- esclarecer. a gente não pode ser planta, eu faço tudo quanto é prova, me jogo, Sim. a gente participa de tudo, que tá nós convivendo com conversamos. todo mundo. Mas Como a eu gente é acredito que planta, ali, como ele estava magoado com a gente, como eu entendo isso. Aí qualquer coisa a pessoa fala, A qualquer magoação coisa. dele foi por Mas por ele votar? magoa com qualquer um que vota nele ou menciona Exato. ele. Eu sei, mas olha só, pra mim, em relação É. ao que ele fez com a gente e o que o Domini fez, pra mim não tem nem comparação. Entendeu? Nunca vai ter comparação uma coisa com a outra. E eu sei que o que ele Porque fez, um te desrespeitou. eu sei que o que eles fizeram, falaram ali, foi por conta do que a gente votou nele. Então ele tá magoado, como eu também ficaria, só que eu não faria desse jeito, porque eu não sou assim. Eu não consigo ficar ofendendo você ou falando coisas de vocês, entendeu? Eu não consigo fazer assim. Eu prefiro conversar antes. Sim. Então, foi por isso que a gente demorou para falar com eles, por causa, eu tô explicando por isso que tava Você sabe, é que a gente fica pensando, porque, assim, a gente somos amigos de verdade e creio nisso.
De verdade, eu creio que nós somos amigos. Não, são, eu não tenho Até dúvida. porque você é mais amiga da Rai do que eu de vocês. Cadu é o que mais tem Você intimidade com chegou a Rai. depois. Vocês, o cara, eu cheguei Sim. depois. E aí eu lembro uma vez, quando o Caduzinho se decepcionou com a atitude do Domini, né? Que teve aquela discussão toda. E vocês falaram, pô, vocês eram o casal que mais a gente estava tendo afinidade na casa. Aí aquilo me fez pensar, será que a gente estava sendo trocado por eles? Não, não tem nada. Ficou com Não, né? ciúminhos? Não, bateu um negócio ali, né? Mas eu não sei se falou essa frase, tá tendo É, mais. você falou, pô, você é o casal que Um mais dos a gente casais, tava pode se ser, um dos aproximando, o casal casais, que a sim. gente Você ficou com tinha mais ciúminhos, como amor? amigo aqui dentro e tal. Eu falei, mais como amigo? Eu falei, será que a gente tá sendo trocado? Passou minha cabeça, mas não comentei com ninguém. Não, Só mas por exemplo, vocês já estão No ranking num da lugar amizade. que não tem como, não existe Não sai, isso. né? É, não tem isso. isso é Mas eu entendo importante, você porque pensar isso porque Isso está você tão veio claro. conhecer Você o vê caso. o churrasco, tem uma mesa que somos nós, uma mesa que são o pai. é que outra antes não mesa- era assim, né? Mas eu Antes não era entendo você assim. pensar Ele isso tá falando no porque início. você veio depois. Né? É. Então eu até entendo você pensar isso, mas eu já conheço os dois há muito tempo. Porque aqui eu acho que se a gente não tivesse essa amizade, vocês com a Rai de fora, aqui hoje a gente ia se juntar porque sobramos. Eu vejo que a gente sobrou, de Sim. 14 casais. Não, é assim. Por isso eu que sempre ninguém disse- juntou com nós. A gente Mas se a gente juntou. sobrou por quê? Porque a gente não concordava.